Além da Ilusão. Série narrada em português. Episódio 1. Vamos entrevistar alguém excepcional. Corey Good, 45 anos, originalmente do Texas. Você ainda mora no Texas. E o que ele fez aqui? Foi mostrar-se como informante e compartilhar mais informações sobre o que acontece por trás dos programas secretos do governo e militares e o desenvolvimento e industrialização do sistema solar. A história é notável. Entrevistei muitos informantes por anos, classificados até 35 níveis acima do presidente dos Estados Unidos. Mantive 90% dessa informação em segredo do público, porque pessoas poderiam morrer e não quis divulgar coisas que depois me impediriam de descobrir quem era mesmo de dentro. Corey veio e não só sabia dos 90%, tinha outras peças do quebra-cabeça que eu buscava. Sabia que as pessoas não contavam coisas. E tudo se juntou. Corey, seja bem-vindo. Obrigado por vir. Obrigado. Eu sei que nos contará vai tão além que as pessoas acharão difícil de aceitar, especialmente se não tiverem conhecimento prévio. Então, em vez de tentar pegá-los pela mão e levá-los lentamente, vamos mergulhar de cabeça. Se você puder nos dar uma visão geral do seu envolvimento com esse programa espacial em geral durante a sua vida. Tudo bem, para mim começou aos 6 anos, quando fui levado ao que é conhecido como Milab. Alguns chamavam de programas Milab, e fui identificado como intuitivo empático. O que isso significa? Intuitivo. Você tem uma grande intuição das coisas que possivelmente ocorrerão. Como habilidade de premonição? Sim, essas mesmo. E empático significa que tem uma forte conexão emocional com outros ao redor, sente o que eles sentem e se conecta com eles emocionalmente. Era uma série de habilidades que era desejada. E eu fui treinado e isso foi aprimorado. E foi aprimorado até o ponto em que eu tinha cerca de 12 ou 13 anos. Eu e algumas das pessoas com quem eu treinava fomos levados a um programa éramos o que eles chamavam de suporte IE da delegação da Terra, em uma superfederação. E essa era uma federação com grande quantidade de federações extraterrestres que se encontravam para discutir o grande experimento. Qual experimento? O que os extraterrestres faziam? Havia um grupo de 40 alienígenas que pareciam humanos, que praticamente sempre estavam presentes, até 60 deles que em outras vezes estavam presentes. Havia 22 programas genéticos acontecendo. O que é? O que é um programa genético? É a mistura da genética deles e a manipulação da nossa genética. Isso estava acontecendo? Sim, está acontecendo agora mesmo. E era disso que tudo isso se tratava. E os representantes da Terra estavam tentando conseguir tornar-se parte disso por muito tempo. E eles finalmente conseguiram um lugar. E como intuitivos empáticos, enquanto nos sentávamos lá, não sabíamos o que acontecia, porque muito do que estava acontecendo era em uma língua alienígena antiga, de um único tom, o que não entendíamos. Um tanto do que acontecia telepaticamente. Então estávamos sentados lá e nos deram um aparelho, que era um tablet de vidro, que parece um iPad, que tinha basicamente acesso à base de dados alienígena. E mandavam que mantivéssemos nossas mentes ocupadas, olhando para todo esse material. E isso também nos ajudava com nossa habilidade empática e intuitiva, para detectar perigo ou mentira,
Que tipo de coisa você conseguiu ver nos tablets? Queriam que víssemos informações sobre esses 22 experimentos genéticos que estavam ocorrendo. Mas tínhamos acesso a todo tipo de informação. E dependendo de cada um de nós, cada um tinha seu interesse. Víamos todo tipo de informação. E eu vi tanta informação. É como reviver o tempo da faculdade, todos os livros que você leu e informação que encontrou. Quanto disso você se lembra, sabe? Dessa forma. Havia tanta informação. Já fez alguma pergunta sem resposta em que só se dizia eu não sei? Não. Quer dizer, basicamente lhe davam as informações que estavam disponíveis. Você se deparava com coisas para a qual a delegação humana, sabe? Nosso grupo não tinha acesso. Mas quase toda a informação estava aberta para nós. Como era a tela? Parecia com um iPad ou... Não, parecia quase como um pedaço de acrílico. Não surpreendia se o visse. Se eles jogassem pela janela e você achasse em um campo, você pegaria e não saberia que era algo especial. Você pegaria na mão e teria que ativá-lo com um componente mental. E então abriria na língua que você fala. A informação você acessa a base de dados através de sua mente e mostra o que você queria. Mostraria textos, fotos, vídeos. E os vídeos e fotos eram holográficos de uma forma que saíam um pouco da tela, sabe? Não saía totalmente da tela, como as pessoas associariam a um holograma, mas tinha profundidade de 3D. Que dava um tipo de visão holográfica, e você ainda podia ver sua mão embaixo do vidro? Não. Então escurecia primeiro, certo? Ficava totalmente opaco ou preto, ou algo assim antes de produzir imagens ou texto. Eles tinham buffers ou firewalls de segurança? Se faz certas perguntas, ele não autoriza? Bem, como eu já disse, muito raramente aparecia uma tela que era toda azul ou algo assim, que mostrava que você não conseguia acessar, mas basicamente tudo estava aberto. E tínhamos os mesmos aparelhos na aeronave de pesquisa, que nos dava acesso à nossa própria base de dados. É uma tecnologia comum no programa espacial? Sim, e eles têm telas muito maiores que usam para conferências e demonstrações. Obviamente você achou muita informação nos tablets. Houve alguma delas que chamou sua atenção, como sendo muito significante e que o chocou de verdade, mesmo com o que já sabia? Foi muito interessante que a informação foi apresentada quase como se, na analogia da faculdade, haviam 22 trabalhos finais competindo uns com os outros. E cada um desses programas de experimentação genética apresentavam suas informações desse modo. Competiam uns com os outros. Eles não estavam trabalhando juntos em cooperação. E envolvia os alienígenas que pareciam humanos? Sim. Unindo o DNA deles ao nosso. Essas coisas, sim. E manipulando o nosso DNA. Havia também um componente espiritual. Estavam envolvidos com uma parte do experimento. Não faziam apenas experimentos conosco. Também são parte de um grande experimento. Tinha meta? Por que fazem isso? Por que se importam? Isso eu não sei. Não sei se estão fazendo isso só porque podem. Se estão tentando criar
algum tipo de super supremo, mas muito disso não, sabe? Porque eles tentariam misturar o melhor da genética deles e então nos manipular. E a nossa civilização para nos manter submissos. Há quanto tempo você acha que esse programa vem acontecendo? Os 22 programas diferentes vêm acontecendo a períodos de tempos diferentes. Mas a manipulação genética do que somos vem ocorrendo há pelo menos 250 mil anos. Mas esses programas, eles variam em duração. Sabe, de 5.000 até... Todos têm espaços de tempos diferentes. Isso não parece algo que o serviço secreto ou o governo queria que fizessem. Podemos impedi-los? Eu acho que não. Sabe, isso é algo que faz muito pouco tempo que conseguimos implorar por um lugar à mesa deles para ser parte da discussão. Então, esses seres alienígenas com intenções negativas ou mais neutras, não muito tipo benevolente, depende do ponto de vista. É tudo questão de perspectiva. É difícil dizer que esse grupo é positivo. Tal grupo é negativo, pensando em todos os grupos, porque eles veem o que estão fazendo como algo positivo. Você mencionou em seu website algo chamado CLO. Pode contar o que é? O Comando Lunar de Operações. É um local na parte de trás da Lua que é como um local diplomático neutro, que todos os diferentes programas espaciais têm acesso e usam. É um agente posicionada lá, trabalhando, mas é para passagem. Pessoas vêm e vão de lá o tempo todo para irem mais adiante, mais distante no sistema solar e além, para ir às outras estações, outras bases, para subir às suas espaçonaves designadas. Mostre-nos sua verdadeira história de como saiu de sua casa. E foi parar nessa espaçonave de pesquisa, bem no nosso sistema solar. Apenas um breve resumo de como foi isso. Fui transportado da minha casa no meio da noite, através de meios convencionais até a base aérea de Carswell. Estação aérea Carswell atualmente embaixo da base aérea, em uma área secreta da base. Há um elevador que o leva bem para baixo. E muitas pessoas sabem sobre o sistema de transporte que corre por baixo dos Estados Unidos. Chamam de transporte subterrâneo. É um sistema de transporte. Como um monotrilho passando por um trilho, é como um maglev. E também fica em tubo a vácuo. Fui transportado de lá para outra localidade, para onde fui transportado ao CLO, através do que alguns chamam de tecnologia tipo Stargate, ou tecnologia de portal, certo? Eu acabei chegando ao CLO, Comando Lunar de Operações, e então fui colocado em uma nave que parecia uma arraia jamanta. Com forma de arraia? É, uma nave que parecia uma arraia e com muitas pessoas. Então fomos transportados da Lua para além no sistema solar. Havia uma espécie de hangar no CLO? Sim, uma série de hangares. Esse era o maior deles, certo? E qual era o tamanho dessa nave arraia em medidas convencionais? Cerca de 600 pessoas podiam voar nela. Então é bem grande, é. Ela nos levou ao nosso destino. Quanto tempo ficou no CLO antes de embarcar na nave arraia?
Não foi muito tempo, foi lá que foi onde eu assinei a papelada. Apesar de que eu era muito novo para assinar papéis legalmente. E me foi explicado que era um compromisso de 20 anos. Chamavam de 20 e volta. Parecia a locação Sky-Fi de Star Trek, a nova geração, quando estava lá. Como era? Eram corredores estreitos e portas comuns. Mas não era nada. Não eram portas Star Trek que, sabe, fechavam. Não era muito avançado nesse sentido. Então, se filmasse o interior dele, convenceria alguém de que era um prédio daqui. Sim, com certeza, certo. Como era o hangar? Tinha aparência especial? O hangar parecia muito uma instalação naval. Certo, como uma mistura de submarino naval e hangar de aeronave. Assim que você entrou na raia, por quanto tempo voou? Talvez 30, 40 minutos, certo? E o que aconteceu depois? Depois disso foi que eu consegui ver a nave de pesquisa para onde me mandaram pela primeira vez. Por quanto tempo ficou na nave espacial? Fui mandado para lá por 6 anos. E o tempo total de serviço foi de 20 anos? Sim. A razão para só o deixarem na nave de pesquisa por 6 anos? Queriam habilidades de empático intuitivo em outros programas. Então eu passei por diversos programas. Pelo resto dos 20 anos. Pode dar exemplo de um dos programas? Um exemplo seria o programa de interceptação e interrogatório de intrusos. O que define um intruso? Alguém que chega no sistema solar ou na atmosfera terrestre sem ser convidado ou sem permissão. E você conseguiria prender esse pessoal e fazer perguntas a eles? Havia uma equipe desse programa que fazia isso. E eu ficava junto no interrogatório como um empático intuitivo. E como disse, tentava detectar mentiras? Certo, de certa forma. Às vezes, a comunicação com outros seres é chamada de interface. Às vezes precisavam de mim para a interface. E às vezes eu estava lá apenas para analisá-los. Analisar suas emoções, para ver se estavam sendo sinceros. Como detector de mentira humano, a consciência funciona do mesmo modo que análise alienígenas? E funciona igual para humanos? Com certeza. Então deixou o programa após 20 anos de serviço. Além de alguns trabalhos de continuação que me pediram, eu terminei meu mandato. Em seu website disse que há 5 facções dentro do programa espacial secreto. Pode rapidamente delinear quais são as 5 facções e um pouco sobre como é cada uma e o que as diferencia? Claro. Primeiro, a mais velha, que é a Guardião Solar. Eles começaram nos anos 70, 80, na IDE, Iniciativa de Defesa Estratégica. Era o significado antes e após Reagan. Defendendo a defesa, guerra de orçamento. Então temos GCI, Grupo Corporativo Interplanetário, que são corporações em todo o mundo que têm representantes em uma tipo junta supercorporativa que controla a infraestrutura do programa espacial secreto, que eles têm um espaço que é gigantesco. Temos a Frota Escura, que é uma frota muito secreta, que trabalha principalmente fora do sistema solar. Temos operações especiais Forças Armadas, programas militares espaciais secretos, que colocamos em um grupo,
E então temos Liga Global de Nações da Galáxia, que era um tipo de recompensa que era oferecida a outras nações, para que mantivessem esse véu de segredo sobre o que acontecia no espaço, dando a eles um programa especial e uma narrativa de há certas ameaças ou possíveis invasões, vamos nos unir e trabalhar juntos. E em uma das instalações que visitei algumas vezes, parecia muito com o programa de TV Stargate Atlantis, onde havia um ambiente realmente relaxado, pessoas passando em macacões com insígnias de diferentes países do mundo. Ficam quase totalmente fora do sistema solar. Você usa o termo a aliança e acho que pode haver confusão. A aliança da Terra, eles têm objetivos completamente diferentes. E o objetivo básico deles é criar um novo sistema financeiro e acabar com conluios e algumas outras coisas em suas pautas. E então a aliança espacial e é feita do que começou, vindo principalmente da facção do Guardião Solar. E então desertores de outros programas espaciais secretos. E esses desertores dos outros programas espaciais deixaram seus programas com suas naves, em inteligência e informações. Uniram-se à aliança do programa espacial secreto. Qual série de eventos o levou a se tornar o denunciante e ao que estamos vendo agora? Como o passo para a revelação? Fui contatado por um grupo de alienígenas de alta densidade, que agora são conhecidos como os aviários azuis. Aviário no sentido de ave? Ave. E como é a aparência desse pessoal? Tem 2,5 metros de altura, parecem muito com aves. Tem cor entre azul e índigo com penas. Quando diz que são parecidos com aves, quer dizer que são mesmo aves, com asas ou sem asas. O torso parece humano, braços, mãos, pés são hominídeos. Cabeça de ave e corpo de humano? Sim, mas não tem um bico comprido, como muita gente tenta mostrar na internet. É um tipo de... é um bico muito suave e flexível. E eles, quando falam, fazem linguagem de sinais. Ou movimento com uma mão, então eles mexem as bocas. E se comunicam telepaticamente. De onde são os aviários azuis? De onde eles vêm? Quais os objetivos deles? Os aviários azuis me disseram que eles e os outros seres com quem trabalham vêm da 6ª até a 9ª densidade. Isso que é uma densidade. Tudo à nossa volta é feito de matéria, de energia. Pensamento é todo feito de vibrações. E isso vem de uma vibração ou frequência diferente. Como outro plano de existência? Isso mesmo, é um outro lugar na galáxia, universo, ou é a nossa volta? Não é em um planeta muito, muito distante, perto do centro da galáxia, ou algo assim. Está à nossa volta, muito perto e longe ao mesmo tempo. Qual o objetivo deles e por que vieram? Estão aqui há muito tempo, eles têm observado, mas estão aqui para... Nós nos movemos em uma parte da galáxia que é uma parte com muita energia. Que mudará a densidade do nosso sistema solar e nossa constelação local. Isso eles contaram? É algo que você teve prova durante o programa? Tivemos provas concretas disso durante o programa espacial. Isso vem sendo estudado há algum tempo, mas também é algo que eles disseram. Certo, e se formos para uma densidade diferente, que os aviários azuis disseram que ocorrerá com os humanos? Que nós iremos
que passaremos por uma experiência de transformação que irá nos modificar basicamente em um nível de consciência. E como isso seria? Seríamos mais médiums telepáticos? Sim. Quer dizer, há muitas teorias, não me disseram que poderíamos fazer isso ou aquilo. Ouvi muitas teorias diferentes. Não sei se ocorrerá ao mesmo tempo com todos, ou se há pessoas com espíritos evoluídos que começarão a mostrar sinais antes. Não sei responder tudo, eu não sou guru, não tenho mesmo todas as respostas. Esses aviários azuis querem nosso bem? Ou têm segredos? Será que são confiáveis? Eles definitivamente têm uma polaridade positiva. Do que eu entendo de seres de sexta densidade e além, não são orientados por objetivos como tentamos projetar neles, como nós da terceira, quarta densidade. Fazemos sempre com o objetivo, por dinheiro, para manipular pessoas e fazerem ou pensarem como pensamos. Não projetamos isso em um ser de maior densidade para dizer que ele agirá ou pensará da mesma forma. Eles estão aqui com essas esferas gigantes para ajudar a acalmar as enormes ondas de tsunami de energia que entram no sistema solar e acalmam essa energia para que não recebamos muita coisa de uma vez e tenhamos tempo para nos preparar. Se não fizessem isso, como dizem que seria? Que muita gente enlouqueceria e que haveria muito caos. Quando fala das esferas, como elas seriam? Pessoas não veem esferas no telescópio. Não. Elas têm também outra densidade. E muita gente está pensando que são espaçonaves gigantes. E tenho quase certeza, depois das minhas muitas viagens nessas esferas, que essas são esferas em um nível gigante, macro. Esses pequenos seres orbes também são as esferas gigantes. Que seres orbes são esses? São um dos 5 seres da Aliança da Esfera, que são um dos que tem mais densidade deles, dos 5 seres. E você realmente teve encontros pessoais com os aviários azuis? Sim. Meu nome foi dito como uma escolha, um representante para fazer parte das comunicações entre esse grupo e o Conselho da Aliança do Programa Espacial Secreto, e também para começar a falar em nome deles, com o Conselho da Superfederação, onde me sentei como um apoiador empático e intuitivo, enquanto um adolescente. Tentei convencê-los a me tirar da posição de representante. Não falo bem, tenho voz fraca, eu dava muitas desculpas para justificar que eu não deveria ser um representante. Dava essas desculpas depois de ter sido levado a uma dessas esferas gigantescas que estão no espaço. E conheci esse aviário azul chamado Raw Tier Air. E enquanto eu tentava convencê-lo a não me tornar um representante, ele chegou muito perto de mim, colocou a mão no meu antebraço e se comunicou comigo telepaticamente, que preciso me livrar do negativismo e parar de pensar no negativo. E sua mão era muito macia na minha pele. Foi a única vez que me tocaram. E então ele me disse que o que era importante era a mensagem. Qual é a mensagem deles? A mensagem deles para a humanidade é de que a base de muitas religiões é que precisamos nos tornar mais amorosos. Precisamos começar a nos perdoar e a perdoar os outros. Deste modo, parando a roda do karma. Precisamos nos focar em servir mais aos outros no dia a dia.
Temos de nos focar em aumentar nossa vibração e consciência. Você vê muita gente que comenta agressivamente nos artigos sobre a elite querer nos guiar para um mundo de uma religião só. Como poderíamos saber que não é a operação psicológica para que marchemos em fila como um novo controlador? Disseram isso e eu ponho na minha página: não precisa mudar sua fé ou religião. Você pode usar essas crenças, são base da maioria das religiões, sabe? Isso não é realmente nada novo. Isso o tempo é curto, sabe? Precisa ser feito, temos de começar a focar. Se você é cristão, muçulmano, se você é budista, você pode continuar sendo. Pode ter a sua fé. Então não tentam impor um novo Deus, de jeito nenhum. E uma das coisas que eles forçaram na minha cabeça é que eu preciso garantir que isso não vire um culto ou uma religião. E eu sei a história disso, mas eles já tentaram 3 outras vezes no passado, e em cada uma delas distorceram a mensagem deles, e humanos usaram isso para controlar, e viraram cultos e religiões. Obviamente, nós apenas começamos. São informações fascinantes, quero dizer, em nível pessoal, que isso valida tanta coisa que estudo há tantos anos e fiz o possível para tentar embasar cientificamente. Há muito mais para falar, é só o começo. Que bom que quis falar, vir a público, e eu admiro sua coragem e bravura. Sei que tem 2 filhos, abriu mão do bom salário, é notável mesmo que tenha vindo a público. Eu agradeço muito, obrigado, Córel, obrigado, é isso.